Olá, pessoal. Me chamo Camila Hohenfeld, sou bióloga, sou professora de Ciências da Natureza da Escola SESI de Djalma Pessoa. Hoje nós vamos resolver duas questões de vestibulares mais novos, né, de 2023, 2024 e 2025. Dois temas, evolução e meio ambiente, temas comuns cobrados em provas relacionadas às ciências da natureza, especificamente biologia. A primeira questão, ela discute a ideia do evolucionismo e das hipóteses de Darwin e Lamarck. Então, é uma questão que traz uma tirinha, né, como um gatilho, como um pressuposto, e a resposta tem alternativas com base na tirinha e com base no seu conhecimento relacionado à evolução. A primeira coisa para a gente lembrar em relação à evolução das espécies e as ideias, as teorias evolucionistas, é que para a biologia, evolução não significa progresso. Evolução significa mudança. E essa mudança ela pode ser benéfica para a espécie ou não. Hoje, né, as duas teorias que mais são discutidas, tanto no currículo quanto no vestibular, é a teoria de Darwin e a sua adaptação das espécies, e a teoria de Lamarck, a teoria do uso e desuso ali de órgãos ou de estruturas, né, dos animais. A tirinha, ela tem 3 quadros. O primeiro quadro traz uma girafa, e está escrito que um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao meio. Chama atenção para esse término dessa frase aqui, adequada ao meio. Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. Então, mostra uma árvore com a girafa e a sua altura, o seu pescoço longo, alcançando aqui esses brotos. E aí, por fim, tem aqui na tirinha, né, o personagem tentando aumentar as suas pernas em busca de um chocolate, né? Um chocolate aí, uma marca de chocolate. Qual é a relação nisso, né? Essa característica aqui do pescoço da girafa faz com que ela alcance esse alimento que está mais alto, e aí a criança, o indivíduo, tenta também uma característica favorável a alcançar aqui o chocolate que está numa altura onde ele normalmente não alcançaria. Bom, e aí a pergunta traz o seguinte: sobre a teoria da evolução de Darwin, então sabe que está falando da adaptação de espécies, analise as afirmativas abaixo. 1. O darwinismo explicaria o tamanho do pescoço da girafa com base na seleção natural, escolhendo na diversidade os indivíduos mais bem adaptados. Bom, a característica mais interessante para determinado ambiente é aquela que vai fazer desse indivíduo mais bem adaptado a esse ambiente. Então, o que aconteceu em relação aqui às girafas? Será que as girafas tinham um pescoço pequeno e a necessidade de fazê-la alcançar aí o alimento, né, no topo ali das árvores fez com que ela esticasse o pescoço? Se a gente pensa nisso, a gente volta para a teoria de Lamarck, a teoria do uso e desuso. Tá? E o que Darwin dizia não era isso. Ele dizia o seguinte, que as características do indivíduo iriam adaptar aquele indivíduo àquele meio ou não. Nessa condição, as girafas de pescoço longo alcançariam o alimento. Se tivesse uma girafa que não tivesse o pescoço longo, ela não ia alcançar o alimento e, consequentemente, ela, em determinado momento, iria vir a morrer, né? Cessaria o seu ciclo de vida. Quando o indivíduo ele morre, se ele não tiver deixado descendentes, ele interrompe seu processo de evolução. Então, dentro do conceito evolucionista, não basta ser adaptado, você também precisa reproduzir, deixar descendentes para se fixar naquele ambiente. Então, nessa lógica aqui, sim, o darwinismo explicaria o tamanho do pescoço da girafa com base na seleção natural, ou seja, as girafas de pescoço mais longo foram selecionadas escolhendo na diversidade, dentro da diversidade, girafa de pescoço longo, girafa de pescoço curto, os indivíduos mais bem adaptados. Adaptados a quê, Camila? A esse ambiente, certo? Então, eu marcaria um Vzinho aqui, deixaria de stand-by essa primeira alternativa. As ideias de Darwin, alternativa 2, sobre evolução e adequação ao meio, implicam em forçar o estiramento do pescoço e, com isso, desenvolver o órgão. Não. Quem traz essa teoria é Lamarck, não é Darwin. Então, se você sabe disso, você já cancelaria essa alternativa. Alternativa 3, de acordo com
a teoria de Darwin, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes desde que traga alguma vantagem. Bom, então será que a genética ela vai escolher apenas características, genes, fenótipos que tragam vantagem para o indivíduo? Não, tá? Então, isso aqui também não pode ser considerado verdade, porque as características são transmitidas ao acaso e elas não são escolhidas com o intuito de trazer alguma vantagem. É claro que características que trazem vantagem a um determinado meio vai trazer aí uma adaptação para aquele ambiente. Então, dessa forma, a gente entendeu que só a afirmativa 1 era a afirmativa correta. Desse modo, assinale a alternativa que contém somente as ideias evolutivas de Charles Darwin. É importante que a gente observe esse comando aqui, porque somente, ele não dá outra opção de interpretação. Se é somente de fato o que Darwin disse. Então, a que estava relacionada a Lamarck não faz parte, e essa outra teoria aqui em relação a vantagens dos genes também não está correta. Então, a resposta correta seria a alternativa A, apenas a afirmativa 1 está correta. Bom, e a nossa segunda questão, ela está no vestibular, foi uma questão do vestibular de 2024, muito atual. O tema é meio ambiente. Dentro das últimas provas, meio ambiente ele é o conteúdo, junto com a ecologia, mais cobrado da biologia, certo? Esse tema ele é um tema universal, ele é um tema que é interdisciplinar, então é comum, principalmente nas questões na área de humanas, na área de linguagens, aparecer algo relacionado ao meio ambiente. Então, é um conteúdo que é da base das ciências da natureza, mas está intrínseco presente em outras questões. Então, é importante que a gente estude meio ambiente e que a gente saiba, a gente consiga ter uma visão crítica sobre a questão também. Nesse caso, eles trazem uma imagem, é um funcionário aqui do IBAMA observando uma queimada, tá? E o enunciado diz o seguinte: a partir do problema apresentado na imagem, analise as afirmações a seguir. Percebam que é o mesmo modelo aqui de questão com afirmativas e você selecionar aí quem é a afirmativa verdadeira ou não. Afirmativa 1. As necessidades antrópicas do homem, né? Demandas crescentes por madeira, alimentos e minérios, tornam aceitável a forma como as florestas vêm sendo utilizadas. Então, se você acompanha um pouco os noticiários, está acompanhando aí os movimentos que estão acontecendo, Brasil, COP 2030, agenda também 2030 em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você sabe que as necessidades antrópicas, essa demanda crescente por madeira, por alimento e minério, não torna aceitável a forma como a floresta vem sendo utilizada. A ideia é que a ciência consiga aumentar a produtividade sem se alastrar aí, sem aumentar a área de devastação, a área de desmatamento. E isso a ciência já tem feito. Então, qualquer ação, qualquer busca por madeira, alimento ou minério que não esteja associada à ciência, tem feito de forma devastadora e exploratória aqui das florestas. Então, essa questão ela está errada, né, essa afirmativa. A supressão seria retirada ali do ambiente a vegetação. A supressão da vegetação nativa e as queimadas, além de levar à extinção de espécies, também favorece a erosão do solo. Sim, quando você retira a vegetação ou queima, você com certeza vai prejudicar as espécies, né? Não só a flora, a vegetação, mas a fauna que vive naquele ambiente. Então, obviamente, isso aqui pode levar à extinção de espécies, porque além de ter o dano direto no animal, como principalmente aí as queimadas, isso também tira o habitat dele, tira a alimentação e pode trazer aí, como consequência, a extinção. Também favorecem a erosão do solo, com certeza. Quando você degrada esse solo, você provoca uma erosão, você tira essas raízes, você tira a microbiota do solo, então você vai empobrecer esse solo. Então, essa daqui é uma alternativa verdadeira. 3. Por possuir solo profundo, a floresta se recompõe facilmente, dada a sua rápida capacidade de sucessão ecológica. Não. Primeiro que esse solo não é um solo profundo, é um solo muito rico quando a floresta está intacta, mas ele não é um solo tão profundo. E ela não se recompõe facilmente. Se a gente pensar no ciclo de vida de um vegetal,
não é tão rápido assim, a depender da espécie, principalmente. Então, espécies florestais, ela tem um ciclo de vida longo, tá? E ela não tem uma rápida capacidade de sucessão ecológica. Então, tem alguns danos em árvores florestais e você precisa aí de 20, 30, 40 anos para ter uma nova árvore com aquele porte, com aquela capacidade fotossintética. Então, isso aqui está falso, é uma alternativa falsa. 4. A supressão da vegetação típica de florestas tropicais tem seu impacto rapidamente mitigado pela capacidade de recuperação do próprio ecossistema. É praticamente a mesma alternativa, com palavras diferentes. Então, se a gente entenda que a gente não é rapidamente mitigado, não é corrigido de forma rápida, a gente não tem uma recuperação rápida aí desse ecossistema. Então, a supressão, a retirada dessa típica floresta, desses vegetais aqui, seria um dano, teria um impacto não só ambiental, mas também social e econômico para esse habitat, para esse ecossistema. Então, vamos lá. É correto apenas o que se afirma em, novamente, o apenas não dá possibilidade de dúvida, então é certo ou não. Conforme a nossa avaliação, a única alternativa correta é a alternativa B, a número 2, falando sobre a extinção das espécies e também favorecendo a erosão do solo. Bom, essa foi a minha contribuição para vocês. Desejo sorte, que vocês consigam responder as suas questões em todas as áreas de conhecimento e que a ciência da natureza esteja presente aí no seu dia a dia. Obrigada.